7 erros que não se pode cometer na fogueira santa. Primeiro, completar o sacrifício com o dízimo. É tudo para Deus mesmo, ou o sacrifício é superior ao dízimo. As desculpas podem ser muitas, mas nenhuma com fundamento bíblico, pois a única verdade é que o sacrifício não invalida o dízimo e vice-versa. Se estiver na fé de Abraão, o valor de que dispõe para fazer o seu sacrifício é os 90% que lhe restam depois de dar o dízimo, pois este é o que verdadeiramente lhe pertence, já que os 10% são de Deus. Lembre-se que dízimo é obediência e sacrifício é fé sobrenatural. Segundo, esperar que o seu sacrifício caia do céu. O significado de sacrifício é renunciar voluntariamente a um benefício em proveito de outrem, ou seja, o sacrifício fala em nosso nome sem que seja necessário usarmos palavras. Ele diz até onde estamos dispostos a ir, o nosso nível de despojamento e de entrega. Daí exigir esforço e você contar apenas consigo mesmo. Para além do nosso nascimento e da nossa morte, é no sacrifício que nos encontramos em todo o processo totalmente sozinhos. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus capítulo 25, versículo 39. Então não espere. Vai gerar o seu sacrifício. Terceiro, deixar para amanhã o que tem de fazer hoje. Se escolheu dar ouvidos à voz de Deus e está a ser sincero, nada irá deter, tal como aconteceu com Salomão. Depois de Deus lhe ter pedido o sacrifício, ele não esperou mais tempo, foi executá-lo. Ele não deixou para depois e nem se acomodou. Muitos tentam mascarar a sua infidelidade com os argumentos Deus sabe, ou pelo menos tentei. Quarto, oferecer o que você quer. Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Numa única frase, temos 4 especificações de Deus para que não houvesse margem para dúvidas do sacrifício que estava a ser pedido. Bastaria que Deus tivesse dito, sacrifica a Isaque, para Abraão saber a quem Deus se estava a referir. Mas, para além do nome, as restantes 3 serviram para mostrar que Deus sabia bem aquilo que iria custar horrores a Abraão. Por isso, ele tinha 2 opções: oferecer o que lhe estava a ser pedido ou o que ele queria, por exemplo, Ismael, que não seria a mesma coisa. Tal como Abraão, você sabe qual é o seu verdadeiro sacrifício? Agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Quinto, ouvir a voz do coração. O coração obedece à nossa vontade, e o sacrifício à vontade da fé sobrenatural. Por isso, coração e sacrifício são antagonistas numa constante batalha, em que só pode vencer um ou outro. Se escolher dar ouvidos à voz do coração, cedendo aos seus caprichos, desejos e sentimentos, nunca fará o sacrifício perfeito, que o vai fazer sentir dor, renunciar às suas vontades e derramar sangue. Porém, se estiver em dúvida, lembre-se que a própria Bíblia nos alerta para esse fato. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17, versos 9 ao 10.
Sexto, aceitar a opinião de terceiros. Quando aceitamos que outros opinem sobre o nosso ato de fé, permitimos que a sua covardia, dúvida, medo, frustração e engano nos contaminem e desviem do caminho certo. A opinião dos outros é só e apenas isso, e nunca mais válida que a sua ou que a voz de Deus. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem. Romanos capítulo 3, versículos 3 e 4. Sétimo, ser infiel. É como se você estivesse na ribalta, com duas claques, uma que torce pela sua vitória e outra claramente pela sua derrota. Tudo o que o diabo espera é a sua derrota, fracasso, que será fruto da sua infidelidade no sacrifício, da sua falta de empenho. E nisso ele ganha força contra si. Anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Ou seja, podemos nos aperfeiçoar ao andarmos na sua presença, obedecendo aos preceitos de Deus. E um dos grandes preceitos é a fidelidade, pois ele próprio o afirmou. Vi os infiéis e senti desgosto. Salmo 119, versículo 158. Escolhi o caminho da fidelidade, diante de mim pus as tuas ordenanças. Salmo 119, versículo 30. Centro de Ajuda. Acreditamos em Si como ninguém.